Sessão ordinária do segundo período legislativo em 2 de agosto de 2016. Solicito do operador de som que coloque o hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem na própria morte. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, revela a sorte pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nós temos aqui uma portaria 01/2016, a promotora eleitoral da 123 da Zona Eleitoral, com base nos artigos 127 da Constituição da República e 6º, parágrafo 7º e 10º e 20º da Lei Complementar 75 de 93, e em cumprimento do ofício circular 02 de 2016 do Procurador Regional Eleitoral da Bahia nos autos dos procedimentos administrativos número 1001.14.000.001526/2016-31, resolve instaurar procedimento administrativo para acompanhar o processo eleitoral dos municípios que compõem a 123 Zona Eleitoral, Araci e Teofilândia. Expedir orientações com base nas recomendações 02 a 09 de 2016, PRE Bahia, aos gestores, vereadores, partidos e candidatos para previamente recomendar providências que evitarão infrações eleitorais e, em caso de descumprimento destas, extrair os documentos para adotar as medidas judiciais e extrajudiciais voltadas a responsabilizar os que realizarem propaganda eleitoral irregular ou agirem com abuso de poder público ou econômico. Para tanto, inicialmente determino a atuação desta portaria com cópia do ofício supracitado, publicação desta portaria no DJ e no mural desta Promotoria da Justiça, comunicação ao Procurador Regional Eleitoral do Estado da Bahia por meio eletrônico, apoio-pré@mpf.mp.br, dando-lhe conhecimento da instauração do procedimento com cópia desta portaria. 4. Expedição da recomendação com base no ofício circular 02/2016 do PRE Bahia. 5. Designação de reunião com partidos políticos do município e integrar esta zona para tratar de assuntos objeto de recomendações, bem como divulgá-los aos partidos. 6. Remessa de ofício ao juiz eleitoral da 123 Zona Eleitoral e aos veículos de
imprensa com cópia desta portaria e da recomendação, encaminhamento e convite aos prefeitos e presidentes de câmaras e vereadores dos municípios subcitados, bem como aos partidos políticos por meio dos contatos fornecidos pelo cartório eleitoral para a reunião acima referida. Araci, 25 de julho de 2016, Severina Patrícia Fernandes, promotora eleitoral da 123 Zona Eleitoral. Vereadores e vereadora, eu peço que os senhores e a senhora tenham conhecimento das recomendações, que é a recomendação 01, a recomendação 02 e a recomendação 03, principalmente para quem for pleitear uma vaga, as recomendações da promotora Severina Patrícia Fernandes, para que evitar ilegalidades, situações constrangedoras que vai penalizar principalmente a nós que estamos pleiteando um novo mandato. Então, não vou ler as recomendações devido elas são três recomendações, cada uma com algumas páginas. Para não tomar o tempo, eu não vou ler as recomendações, mas eu peço que os vereadores e a vereadora, se quiserem, passar no mural da Câmara para estar lendo, ficar atento às recomendações e, se quiser, solicitar cópia, a Câmara providenciará para quem quiser. Então, eu queria passar para vocês. Passando para o pequeno expediente, não tendo escritos, passo para o grande expediente. Com a palavra o vereador Isaías, com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, saúdo a mesa e os demais senhores vereadores, senhora vereadora Verusca, plateia aqui presente. Novamente voltamos do recesso parlamentar e já podemos perceber, em virtude das convenções, o clima político está mais efervescente na nossa cidade. E esse ano, acredito eu, com um diferencial em relação a diversas candidaturas, principalmente para a Câmara de Vereadores. E às vezes o povo comenta, e eu discordo, que é muito candidato, mas a gente está vivendo em um país que é uma democracia, não ainda efetivamente consolidada, mas a sua estrutura jurídica diz isso, a sua Constituição diz isso. Mas para que se alcance, na verdade, uma democracia em sua plenitude, ainda o nosso país precisa melhorar muito, e acredito eu que é positivo nessas candidaturas, como também nós temos aqui na casa, diversos vereadores que não irão participar, do pleito. Com certeza irá surgir nomes novos na Câmara de Teofilândia, que venham realmente somar, que venham realmente trazer projetos para beneficiar a população de Teofilândia, para que o nosso povo ele venha ter melhoria em sua vida. E aí o vereador Abel aqui
fez até uma provocação no sentido de desistência da minha candidatura. E aí eu fico tranquilo em explicar, até porque a política, ela é muito dinâmica. A política, ela exige mudanças rápidas. Teve um rapaz que um dia olhou para mim e disse que a política é igual nuvem. Você olha, ela está com formato, daqui a um tempo depois já está com outro formato. Dizer que foi discutido dentro do diretório do partido, né, essa decisão de indicação para a cabeça, para prefeito, foi decidido, foi colocado 3 nomes, o vereador Robson, Sérgio, secretário da Agricultura, meu nome foi escolhido, e em virtude dos diálogos que nós estabelecemos com os diversos partidos políticos do município, o PTC, o PSD, resolvi, e também em diálogo com o meu partido, resolvi abrir para a minha candidatura realmente de vereador e colocar o vereador Robson de vice em uma chapa composta com a vice-prefeita Melry. Dizer que fizemos sim a justiça nesse sentido, até porque na política, quando você apoia em um determinado momento, lá na frente você quer apoio. Então, acredito eu que houve um reconhecimento, principalmente do PT, do seu diretório, e logo em seguida, com um determinado tempo, do prefeito Adriano, e nunca deixamos de falar isso até mesmo para o ex-prefeito Jackson Moura, da sua importância política para se ganhar as eleições de 2012. E acredito eu que sairemos fortalecidos dessa união. E eu comentei logo na entrada com alguns vereadores que a eleição vai ser uma eleição dura, porque realmente quando se chega ao poder se tem um certo desgaste, mas que a vantagem que foi estabelecida de 3.000 votos na eleição anterior, eu acredito que isso daí vai contar muito dentro desse processo. E aí alguns vereadores podem até estar aí pensando, mas fulano estava com vocês em tal eleição e hoje não está mais. Ciclano estava, não está mais. Mas as perdas aconteceram de ambos os lados. Se vocês forem observar, existem pessoas também que votaram no outro grupo político na eleição passada, que hoje também já se encontra novamente com 5,5 e com 13. Isso é normal no campo da política, até porque eu tenho um entendimento que na política é difícil você agradar todo mundo. É difícil. Primeiro que se envolve diversos interesses, né, infelizmente, principalmente no nosso caso, e também acredito que em outros lugares do mundo é assim, né? O que norteia a política são os interesses. E muitas vezes algumas pessoas, quando não têm os seus interesses atendidos, ou como realmente não são reconhecidas diante do processo depois da eleição, acabam se chateando, né, e indo apoiar um grupo ou outro. Eu acho que a gente tem que ter maturidade suficiente para entender esse processo. Agora, existe também, diante desse processo, vereador Robson, um pragmatismo muito grande, né, em todos os lados hoje. Eu acho que isso está muito escancarado nos partidos políticos no Brasil. Os partidos políticos no nosso país não têm uma bandeira ideológica definida, né? Muitas vezes tem partido que diz, ou então candidato que diz que é de esquerda, sem ser de esquerda, e às vezes tem partido que é de esquerda e age como direita. Eu acho que isso daí tem a ver também com o pensamento e a cultura política que foi estabelecida no povo brasileiro, porque se existe também o corrupto, ou se existe o político desonesto,
Existe também alguns, não todos, não vamos generalizar, alguns eleitores também desonestos. Porque às vezes eu fico me questionando, né? Às vezes vejo as pessoas fazendo críticas nas redes sociais e muitas vezes a gente esquece que quem foi que colocou, né, aquele político lá. Então nós temos uma responsabilidade, porque em geral, né, no nosso país não se analisa o histórico do candidato. Existem alguns critérios para você votar, né? Qual o histórico do candidato? Qual a bandeira que o seu candidato defende? Como foi as gestões, né, desse prefeito, ou como era o comportamento desse vereador na Câmara? Eu acho que são questões importantes que o eleitor precisa se nortear para fazer uma escolha. Porque, por exemplo, eu cito, agora principalmente no Congresso Nacional, segundo um especialista político da USP, ele diz o seguinte: nunca tivemos um Congresso tão conservador desde a década de 40. E a gente percebe isso, e isso ficou muito explícito na votação do impeachment. Muito explícito. Porque diversos candidatos, inclusive, que diziam que estavam votando a favor do Brasil, contra a corrupção, responde processos na Justiça, na Polícia Federal, e Teofilândia não é diferente. Eu acho que o eleitor precisa, sim, analisar o histórico também de cada candidato, o contexto também de cada candidato e fazer, né, a sua escolha. Esse é o papel do eleitor, porque uma coisa é você como político, porque às vezes você não tem como ter o controle de tudo dentro do seu grupo político. Existem algumas atitudes, existem algumas posturas do grupo político, das pessoas que participam do grupo, que você não é a favor. E muitas vezes você é rotulado, né, por pertencer a tal grupo, ou é rotulado por pertencer a tal partido, e muitas vezes você não tem a responsabilidade daquilo que aquele grupo ou aquele partido fez. Então é uma questão muito complexa, essa questão da política partidária, mas acredito eu que a gente precisa realmente avançar, a gente precisa ser fiel, né, aos ideais dos nossos partidos, porque infelizmente a gente não percebe isso. Tem candidato que muda de partido, como se muda de roupa, tem candidato que muda de grupo, como se muda de roupa, um dia apoia um, amanhã apoia outro, e aí muitas vezes esse pragmatismo político precisa ser observado pelo eleitor. Precisa sim ser observado pelo eleitor. Porque se está mudando tanto, se é inconstante, por que assim, essa inconstância tanto? Eu acho que a gente precisa sim analisar. Com essa crise que o Partido dos Trabalhadores está vivendo, para finalizar, muitas pessoas me perguntaram se eu ia sair do PT. E aí eu perguntei, mas por que você está me perguntando? Ah, porque o PT é isso e aquilo. Mas se a gente for analisar aí, quase nenhum se salva. Quase nenhum se salva. Né? Se a gente for ver, pegar uma lista aí do TRE ou do TSE, a gente vai ver, né, diversos partidos aí, né, com casos enormes de corrupção e que tem como bandeira o primeiro lugar em corrupção. E eu tenho certeza que esse não é o PT. Muito obrigado e pela tolerância, e irei me pronunciar na ordem do dia. Com a palavra, vereador Walter. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora desta casa, colegas vereadores, a colega vereadora Verusca, a plateia presente. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma etapa. Estivemos aí no recesso, estamos retornando hoje e de volta aos trabalhos, e eu já gostaria de iniciar minha fala lembrando aos colegas, como já foi aqui dito pelo colega, algumas situações de política. Eu acho que nós devemos focar em nossos trabalhos nessa casa,
focar naquilo que pretendemos, nos projetos que estão por aí, e que a gente não venha estar discutindo muito a questão da eleição, até porque sabemos que cada um pertence a um grupo político, a um lado político, e certamente essa conversa talvez não tenha bons frutos. Eu acho que a gente deve respeitar a democracia e respeitar o lado político, o grupo político de cada um, e assim a gente consegue fazer uma política decente, até porque a sociedade espera isso de todos nós. Eu gostaria nessa noite de fazer aqui uma observação que no dia 7 de agosto de 2013 eu fiz aqui nesta tribuna uma indicação que eu já percebia naquela época a grande movimentação em nossa BR-116, e eu aqui já fiz uma indicação da instalação de um semáforo na entrada principal da cidade. E estou hoje, já pedi à nossa secretária que reative esse pedido, amanhã ela vai estar encaminhando para a prefeitura, porque a gente percebe, principalmente pela manhã e pela tarde, a dificuldade que as pessoas têm de atravessar daqui para os Patos ou vice-versa. Então a gente percebe que o movimento é muito grande. Inclusive poderia se pegar o exemplo de Serrinha, que já colocaram ali na entrada da Vaquejada, que ficou muito bom ali aquela travessia, muito perigosa. E Teofilândia também poderia fazer. Na época que eu apresentei esse projeto, ficava em torno de R$ 9.000 a instalação do semáforo. Agora com certeza já aumentou. Mas aí é a indicação. Então, cabe à gestão analisar e mandar o projeto de lei para essa casa, para que possa entrar em contato com o DENIT e pegar autorização para instalar o semáforo. Vai estar fazendo um bem muito grande a toda a nossa população. Então, aqui a indicação diz o seguinte: o vereador que ora subscreve vem indicar a Vossa Excelência no sentido de instalar um semáforo no contorno da entrada da cidade. E aí vem a justificativa. A indicação surge da necessidade de se organizar o trânsito na entrada da nossa cidade, visto que existe a BR-116 que corta a cidade, o fluxo de caminhões e carros, que é muito grande, e assim tem dificultando o trânsito em ambas as partes. Então, na sua travessia, é importante que a gestão possa acolher esse pedido. Eu venho reapresentando novamente, para que possa facilitar a vida de centenas de pessoas que precisam todos os dias estar atravessando. E venho aqui fazer aqui um agradecimento à gestão, porque eu apresentei no dia 18 de março, também de 2013, um projeto de lei aqui desta casa, que foi aprovado por todos os colegas. Eu me lembro muito bem, e eu tinha esse sonho que, se fosse eleito, ia fazer a apresentação desse projeto aqui. Graças a Deus deu certo. E assim, eu venho cobrado várias vezes, a gestão fez algumas partes e ainda tem uma outra parte para concluir o projeto. E o projeto de lei, que inclusive teve uma emenda do nobre colega vereador José Abel, onde o projeto de lei diz o seguinte, que seria para denominar as ruas do nosso município de alguns bairros, como, por exemplo, o Parque das Algarobas e Patos e Romão Queiroz. E as Algarobas já estão denominadas, porém, falta só as placas de indicação para que os Correios possam fazer entrega de suas respectivas correspondências nas casas das pessoas. E esse projeto foi desmembrado pela prefeitura por duas partes, né? Já veio para esta casa o projeto da parte do bairro dos Patos, que é chamado como Zé de Duca, que já foi nomeadas as ruas, e também aqui eu vejo que entra nesta casa já em uma outra parte aqui, vindo da prefeitura, a indicação do projeto para o loteamento Romão Queiroz. Isso me deixa muito contente, porque muitas vezes
pessoas questionam por aí que não vê feitos de vereadores. Então, eu tenho minha consciência tranquila da minha responsabilidade, dos meus ideais, e é um projeto que não é caro para a prefeitura e que o efeito será de grande valia para as pessoas que moram nessas localidades. E com essa parte fica apenas pendente a parte onde sinaliza o centro da cidade com limite de velocidade, com faixa de pedestre, com placas indicativas, e a indicação também dos povoados, que aí já entra a emenda do colega Abel, que foi a indicação dos povoados, que tem pessoas que frequentam o nosso município, mas que vão se deslocar para algum povoado e não sabe qual estrada pegar, onde se pode colocar aqui, ali na saída, indicação para o setor, 18 quilômetros. Então, tudo isso são informações muito importantes para pessoas que vêm visitar o nosso município e não sabem as nossas estradas da zona rural. Então, eu fico contente que, assim como já veio o projeto dos patos, já nomeando as ruas, agora vem aqui nesta casa a apresentação deste projeto, já denominando as ruas do loteamento Romão Queiroz. Então, resta apenas eu acredito que todos nós vamos votar a favor desse projeto. Não sei que dia o presidente vai colocar em votação, mas eu entendo que só vai restar a prefeitura mandar confeccionar aquelas plaquinhas que indicam o nome das ruas para que os Correios possam fazer a entrega das correspondências. Da onde para colocar em votação? Sim, porque está entrando aqui nesta casa hoje, dia 8 de 7 de 2016. Esse projeto de lei que veio do Executivo, projeto de lei 015 de 2016. Isso, 15. Vamos colocar em discussão. Pronto, então, esse projeto já faz parte do projeto anterior, é mais um passo. Então, fica aí com essa votação, fica pendente só a prefeitura mandar confeccionar as placas com os nomes das ruas e informar os Correios para que possa entregar as correspondências nas suas residências. E fica apenas também a pendência, como já disse, da denominação, que aí, até onde o Jackson Nunes me explicou, falta a visita de um técnico do Detran para que possa fazer a denominação e os limites de velocidade nas ruas do nosso município e as placas indicativas, porque, por exemplo, tem pessoas, como já foi abordado aqui pelo colega Abel, pessoas de fora que não sabem onde é o hospital, então teria aí a placa indicando o hospital. Então, vários órgãos importantes, e também como faixa de pedestre, que certamente seria na frente da igreja, da prefeitura, do banco, enfim. E a gente percebe que a cidade fica mais organizada e é melhor para todos. Então, fica aqui os meus agradecimentos dessas duas partes, que a prefeitura já manda para cá, e fica o pedido para a conclusão, que falta só a confecção das placas das ruas e a avaliação de um técnico do Detran para que se possa denominar os limites de velocidade da nossa cidade e as placas também de sinalização. No mais, agradecer aí a paciência de todos e dizer que é isso. Vamos, como foi dito aqui pelo colega que antecedeu, eu já começo a ficar assim um pouco pensativo, porque alguns colegas não irão concorrer a esta casa, e mesmo com as nossas, em alguns momentos, discordâncias de alguma coisa, mas a gente já fica com saudade, não sabemos quem vai retornar e quem vai continuar, mas de qualquer forma a gente sabe que alguns que não irão concorrer com certeza não estarão aqui no próximo mandato, mas a gente já sente assim um clima meio que de despedida quase, mas o que eu quero dizer é isso: vamos procurar manter o respeito, como já disse no início, manter o respeito aos colegas, porque a eleição vai passar e vamos retornar essa casa, quem for retornar, não sei se eu ou quem for, independente que retorne ou não, mas Teofilândia é pequena, vamos estar nos encontrando por aí
E seria bom que a gente tivesse boas recordações, né? E não que a gente espalhasse aquele clima de discórdia ou de provocação ou de falta de respeito, né? Afinal de contas, nós precisamos passar uma postura de responsabilidade e de respeito à sociedade e não só passar a imagem, como também manter na prática. No mais, o meu agradecimento a todos, muito obrigado. Dando continuidade. Com a palavra é do Jordânio Borges. Tempo de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia presente, meu boa noite. Senhor presidente, hoje eu venho fazer algumas cobranças devido aí ao recesso, que quase um mês aí na Câmara de recesso, e a gente anda aí no município, em algumas reuniões de associação, a gente recebe a cobrança do povo e eu quero fazer algumas cobranças. Eu quero cobrar do chefe de iluminação pública, o senhor Eduardo, conhecido como Lebrinho, que possa estar reparando as luzes ali que abrange Pau d'Arco, Entrada, Januária, vale pela casa do senhor Dudé, porque eu andando lá essa semana à noite, a escuridão está tomando conta, e alguns moradores me cobravam, o próprio, quem chega ali que vai para a casa de Dão Vaqueiro, numa volta onde tem um poste, tem lâmpadas quebradas, e alguns moradores me cobravam. Eu acho que é de obrigação da prefeitura, porque todo cidadão paga a sua taxa de iluminação pública, e a gente quer o retorno do benefício. Então eu quero fazer um pedido ao chefe de iluminação, senhor Eduardo, que possa estar aí tentando amenizar essa situação. Também quero fazer um pedido ao secretário de infraestrutura do município, o senhor Jailson, conhecido como Dai. Estive ali na Cidade Nova hoje, ali na rua Itapororoca, em frente à casa de Chagas, tem uma rede de esgoto lá que estourou, e a moradora pedia para eu cobrar aqui na Câmara hoje que a prefeitura possa estar tentando amenizar aquela situação, porque eu acho que devido à quantidade de água que vem lá de cima da vila, ali que desce pela frente do mercado de Ademir, quando se entronca ali embaixo, em frente à casa de seu Gaço, devido à situação da água ser muito forte, estourou 2 manilhas e o fedor está tomando conta. Quando chega a noite, o mosquito, a muriçoca, Verusca, está tomando conta mesmo. Eu cobrava hoje de algumas pessoas responsáveis da prefeitura que possa tentar amenizar essa situação. Então, quero fazer um pedido que possa ser enviado aí para o secretário Jailson, conhecido como Dai, que possa tentar amenizar essa situação. É como o vereador Isaías antecedeu aqui, se aproximam as eleições, as temperaturas se aumentam, já aconteceu em nosso município aí as coligações, as convenções partidárias. Há muito tempo aí o município não se deparava com 3 candidaturas na majoritária, e hoje o que a gente vê aí é o PSB, 4, né? O PSB, o PMB, o PDT e o PSD. Então, é vários pré-candidatos a vereadores do nosso município, cada quem pleiteando uma vaga nessa casa. Eu fazendo a conta, vereador Raimundo, são mais de 70 pré-candidatos, e a gente vê que falta pouco tempo. Agora os partidos estão na parte da organização, assinando a ata, dando entrada no sistema, e com certeza a partir do dia 16, os RPM vão andar sempre de 30 aí, e os a 100 por hora mesmo, porque, vereador Raimundo, a correria é grande, as cobranças também, é muito sotaque levando na cara, é muitas pessoas tirando a raiva agora durante 4 anos daqueles que sumiram, que eram os vereadores Copa do Mundo, e agora aparece dizendo que é o bom, que vai resolver e vai tentar amenizar a situação do povo. Então, eu quero desejar aí a todos os colegas que pleiteiam a reeleição. Nós sabemos que nessa casa aí já se mostra aí com 5 vagas, com certeza vai ser 5 novatos que vai entrar.
A vereadora Verusca não vai concorrer ao pleito. O vereador Abel também não vai concorrer ao pleito. O vereador Emerson também. O vereador Robson vai para a chapa majoritária. O vereador Reinaldo também. E aí vai ficar 6 da gente. Com certeza aí uns... Eu estou fazendo as contas aí de 1 a 2. Possa levar uma surpresinha na urna. E entrar aí de 6 a 7 novatos na Câmara. Então, eu quero desejar aí boa sorte a todos. É boca calada, é pé ligeiro, é prego batido e ponta virada. Vamos cair dentro, porque... E desejar boa sorte a todos, viu, presidente? Com certeza aí, seu presidente. Vamos tentar amenizar, que nós sabemos que a asfalto agora vai ser diária, porque a correria a partir da próxima semana vai ter sessão na Câmara aí, que não vai ter como comparecer os 11. Mas use o bom senso, alivie um pouquinho aí nesse período de eleição, porque todo mundo correndo atrás da sua reeleição. E vamos desejar aí boa sorte a todos e que vença o melhor nas urnas. Que eu sempre falo que a eleição só se ganha quando fecha a urna 5 horas da tarde. Porque até 5 horas da tarde, menino, o cara dá para fazer e dá para correr atrás e virar a cabeça de muita gente. E no mais, meu muito obrigado e meu boa noite. Meu colega, na situação das faltas, infelizmente, faltas sem justificativa, sem atestado. Se isso vier a ocorrer, a Câmara agradece para pagar as contas, viu? O desconto será feito imperdoavelmente. Dando continuidade, não tendo mais oradores, com a palavra do Robson, tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Verusca, cumprimentar a comunidade aqui presente, funcionária Edivalda, agradecer ao nosso bom Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa noite para poder discutir os problemas que atingem o nosso município. Venho, senhor presidente, desejar a todas as chapas que no último final de semana tivemos as convenções municipais e a sorte está lançada a todos os pré-candidatos. Quero cumprimentar também aqui os futuros vereadores Lala e Osmério. Quero destacar também que o número de jovens que estão se candidatando, que estão entrando na política para concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal, né? Parabéns a todas as pessoas que estão participando. Essa é verdadeiramente a festa da democracia, a festa das mulheres, dos homens, e que o próximo exercício legislativo possamos contar com um número maior de mulheres nesta casa. E quero fazer mais uma vez referência ao número de jovens que estão se candidatando, trazendo novas ideias para enriquecer toda a participação efetiva, a participação política do nosso município. Quero fazer registro nessa noite da postura, infelizmente, já iniciada, de alguns candidatos, nobre vereador Abel, que infelizmente não tem proposta nenhuma para o município de Teofilândia. Infelizmente, a proposta de alguns candidatos que tem chegado em algumas casas é: quanto você quer para fechar o apoio comigo? Isso tem acontecido, vereadora Verusca, sobretudo na comunidade de Vossa Excelência, na comunidade do setor,
em que alguns que se dizem políticos, que para mim não são políticos, eu daria outro nome para esses elementos. A proposta que chegam na casa da pessoa não é para melhorar a educação, não é para melhorar a saúde, não é para melhorar a infraestrutura. Não existe proposta. A proposta que existe é financeira. É proposta de dinheiro. Como estive na comunidade do setor semana passada e um determinado candidato chegou na casa de uma determinada pessoa e ofereceu 15 mil reais para fechar o apoio da família. Vejam, senhoras e senhores, como a gente começa a política e a eleição de 2016 no município de Teofilândia. Mais uma vez, a proposta covarde de dinheiro, ela pensa que vai enganar as pessoas. O povo de Teofilândia já mostrou que tem dignidade, que tem honestidade e que essa proposta mesquinha, essa proposta suja, essa proposta covarde não irá vencer as eleições de 2016. Porque o que o povo quer é dar continuidade às transformações sociais que nós começamos a fazer na gestão do prefeito Adriano. E aquilo que ainda não deu certo é fazer com que aconteça, é aprimorar aquilo que já foi começado. Aprimorar aquilo que já foi começado. E verdadeiramente, essas pessoas continuam indo. É a madrugada, sem respeitar o cidadão e a cidadã, dizendo, diga qual é o seu preço, que eu mando fulano de tal trazer aqui. Que ele mesmo não leva não, ele manda os capangas dele levar. E para mim, me envergonha muito ter propostas dessa natureza para os cidadãos e cidadãs de bem de Teofilândia. Peço a todas as pessoas que me escutam nesta sessão, pelo Facebook, que repudiem essa proposta mesquinha e covarde do dinheiro, que possamos conversar com nossos vizinhos, com nossos pais, com nossas mães, com todas as pessoas de bem desta cidade, deste município, em que esse dinheiro que está sendo oferecido não é dinheiro honesto, foi dinheiro roubado do povo, foi dinheiro roubado da prefeitura, foi dinheiro roubado, desviado da educação, da saúde pública. E infelizmente ainda tem pessoas que se curvam a essa proposta covarde. Mas eu, e como tem muitas outras pessoas por aí de bem, que vai dizer não a esse tipo de proposta. Uma proposta que não desenvolve Teofilândia. Uma proposta que não vem para acrescentar. Uma proposta que pensa apenas em se perpetuar na prefeitura, para governar para meia dúzia, para voltar a colocar suas empresas, para tirar o dinheiro da prefeitura de um bolso e colocar no outro. Convoco a população de Teofilândia a dizer não a esse tipo de proposta mesquinha e covarde. Por hora, me dou por satisfeito, senhor presidente, e me pronunciarei na ordem do dia, e meu muito obrigado. Dando oportunidade, com a palavra do Reinaldo. Deixa eu zerar aqui. Senhor presidente,
senhores vereadores, senhora vereadora Verusca, senhoras e senhores que se fazem aqui presente, meu boa noite. Agradecer a Deus por mais um recesso em paz e dizer aos senhores vereadores que mais uma vez chegamos a um ano eleitoral, um ano onde uma boa parte dos políticos pleiteiam uma vaguinha de vereador, outros querem continuar no poder. Quero dizer que se prometeu muito na eleição passada, muito, se mentiu muito, vendeu muita ilusão, mas o povo não vai mais acreditar em mentiras e em propostas que não aconteceram. Eu acho que o município está passando por momentos difíceis, o país está num momento difícil, diante de tanta corrupção. A mídia está aí mostrando todos os dias da onde saiu toda essa corrupção, da onde saiu toda essa lama e a situação que se encontra milhares de trabalhadores em nosso país, muitas famílias passando dificuldade devido à ambição de muitos que estão no poder aí e deixou o nosso país numa situação realmente lamentável. A saúde capengando, as pessoas sendo humilhadas, maltratadas, pisadas. Aqueles que tinham emprego hoje são mais de 12 milhões de desempregados. O que dizer de tudo isso? Famílias que tinham estabilidade e hoje estão passando por dificuldades. Não tem dinheiro nem para pagar suas contas. Então a energia, o feijão, a gasolina foi lá para o céu. Enquanto o salário do trabalhador continua o mesmo. Então o que dizer diante de tudo isso? O nosso município não é diferente. Pessoas que há 4 anos atrás venderam a ilusão que sabiam administrar, que tinham competência para administrar, mas o resultado está aí. Pessoas que votaram esperando que iria acontecer uma mudança, porém essa mudança ficou só na garganta, só na conversa bonita. E o povo não vai mais acreditar em conversa bonita, que o povo está passando por muitas dificuldades, né, meu amigo Fia? E acredito eu que essas pessoas têm consciência de como essa gestão vem administrando o nosso município de forma irresponsável, onde alunos que estudam fora do nosso município, que fazem um curso técnico em Serrinha, em Feira de Santana, hoje tem que complementar o carro para estudar, coisa que antes nunca existiu. Escolas foram várias que foram fechadas. O que dizer? Lamentável realmente. Então, contra fatos não existem argumentos. Eu acho que a disputa está apenas começando. Teofilândia precisa de um gestor que realmente tenha pulso firme para administrar, que saiba trazer recursos, saiba trazer obras para o nosso município, coisa que o gestor atual não trouxe, muito pouco. Inclusive as obras que foram deixadas ainda não foram concluídas. O CREAS está ali. Quem for ali perto do sentido Patos, Zezé de Duca, está lá, uma obra que está sendo iniciada agora. Pode olhar a plaquinha lá, projeto 2012. O estádio municipal está lá, abandonado, servindo de pontos de usuários de droga. As pessoas estão levando material, porque nem isso o gestor tem condição de colocar uma pessoa para vigiar o dinheiro que é fruto dos nossos impostos. Então, se a gente for aqui citar, são inúmeras coisas que vêm acontecendo e que a gente precisa realmente dar o norte para o nosso município. Lamentavelmente, prometeram demais e não tiveram competência nem capacidade para encaminhar projetos que viessem a beneficiar o nosso município. O hospital está lá. A máquina de raio-x
vai fazer 4 anos, vereador Jorge de Chorrochó. Mas o prefeito falou em rádio que gasta mais de R$100 mil para instalar uma sala baritada. Sendo que eu citei a sala da clínica de Dr. Márcio, onde Natanael trabalhou um período com a gestão, porém o atraso foi tão grande que ele teve que vender o aparelho. Mas agora ele voltou novamente. Inclusive ofereci a sala para que se colocasse o raio-x que está lá na porta do hospital. Mas ficou por isso mesmo. E a população que tem que estar se humilhando, saindo daqui de Teofilândia para fazer um raio-x em Araci, em Serrinha, em Barrocas. Barrocas é uma cidade menor, mas lá tem raio-x. A máquina de ultrassom está lá. A demanda de ultrassom em nosso município é muito grande, mas vive mais quebrada do que funcionando. Aí o técnico tem que vir com a máquina alugada para fazer o ultrassom em nosso município. Então é muito fácil falar, é muito fácil criticar, agora tem que provar o que fala. Eu acho que a gente tem que dar nome aos bois. Não tenho medo de vir a essa tribuna. Minha família sempre me apoiou em tudo que faço. Tomo minhas decisões baseado nos meus eleitores que me apoiam, principalmente da minha família. Ontem meus irmãos hoje empregam muitas pessoas em nosso município, tanto Delmar como Romildo. Tuta trabalha em empresa privada, Romalzinho também. E o que dizer dessa gestão? Está aí, 3 candidatos, 4 candidatos. O povo vai ter o direito de escolher quem realmente tem a condição de administrar o nosso município. Eu espero que realmente... Colega? Oi, Walter. Pois não. Eu só gostaria de ressaltar uma situação que eu confirmei hoje. Eu era para ter usado o momento da minha fala, mas lembrar que no dia, se não me engano, 18 de maio, entrou aqui nesta casa um projeto de lei indicado pela gestão para que nós dessemos a abertura de crédito para que disponibilizasse o valor até R$20 mil para o centro missionário. E hoje eu tive com a pessoa do centro missionário e infelizmente até hoje esse recurso não chegou no centro missionário. E é preciso que a gestão procure ver como está tramitando essa situação, porque já foi aprovado e ainda esse recurso não chegou ao centro missionário. Então eu gostaria de pedir aos colegas que representam a gestão que pudessem ver isso com o pessoal da prefeitura e que na próxima sessão tivesse uma resposta, se possível, porque o centro missionário nós sabemos que é uma referência em nosso município, é um trunfo que o Padre Xavier deixou aqui para nós. E como a própria gestão mandou esse projeto para esta casa, nós votamos em forma de emergência e quase 3 meses depois ainda não chegou até o centro missionário esse recurso. Então que eu gostaria que os colegas procurassem saber direito o que foi que houve e por que não chegou ainda, para que na próxima semana tivéssemos aqui uma resposta. Muito obrigado. Ok, colega. Diante de tantas situações em nosso município, seria bom que o prefeito Adriano concorresse ao pleito. Aí a gente fica perguntando, será porque ele não vai concorrer? Fica só interrogação. Será que as pesquisas estão apontando que ele está ruim, que ele está bem? Como é que está? Mas vamos esperar que o povo decida realmente. Eu acho que é uma união que a gente realmente não consegue entender. O cara ganhou a eleição junto, a mulher vice-prefeito, em menos de 2 anos levou o pé na bunda. E hoje agora serve para ser prefeito. Antes era o cara que tinha não sei quantos cheques sem fundo. Hoje não tem mais. Mas existem muitas situações que ainda vai ser apresentadas às pessoas. O prefeito indicou uma candidata, depois voltou atrás.
Então, o homem parece que não tem nem palavra. Desculpa, mas eu acho que a gente tem que manter uma linha. Então, tem situações na política de Teofilândia que nunca aconteceu. E nesse pleito está acontecendo. 4 candidatos. Que vença realmente o melhor. Eu desejo... Posso fazer uma pergunta? Desejo, só um instante. Eu desejo boa sorte a todos os pré-candidatos a vereadores. Desejo a todas as chapas realmente boa sorte. Eu espero que a gente possa conduzir essa disputa da melhor maneira possível, respeitando, porque se uma parte respeita a outra, eu acredito que a coisa pode andar com mais naturalidade, mas quando uma parte começa a atacar demais, a outra vai ter que atacar também. Eu acho que o caminho não é esse, a gente tem que apresentar propostas para o nosso município que realmente possa viabilizar a situação atual do nosso município. O gestor Adriano pegou o município com o governo do estado, 2 senadores, deputado federal, estadual e governo federal. E, infelizmente, não trouxe obras importantes para o nosso município. Então, quero só agradecer a tolerância, presidente, e irei me pronunciar na ordem do dia. Boa sorte a todos. Dando continuidade, passo para a ordem do dia. Nós temos um projeto que chegou logo quando a gente entrou de recesso, o projeto 15, 2016, que dispõe sobre denominação de vias públicas localizadas no loteamento Romão Oliveira Queiroz, no município de Teofilândia, Bahia. Todos os colegas estão com as xerox e está denominada as ruas no artigo 1º, que fica Rua A passa a ser denominada Rua Ramiro Pereira de Santana, Rua B fica denominada Rua Miguel Almerindo de Oliveira, Rua C denominada Rua Floresmundo Cardoso de Oliveira, Rua D denominada Rua Jonas Carneiro de Araújo e Rua E denominada Rua Carlos Augusto de Moura. Enquanto não estava tendo sessão devido ao recesso, mas foi encaminhado ele para o assessor jurídico. Juridicamente, o procurador da Câmara deu o parecer que na conclusão fala o seguinte: conclui-se que o projeto de lei 15 de 2016, de 6 de julho de 2016, de iniciativa do prefeito Adriano de Araújo, que dispôs sobre denominação de vias públicas localizada no loteamento Romão Oliveira Queiroz, no município de Teofilândia, Bahia, se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, reitera-se que não pode haver nomeação de pessoas vivas em logradores públicos. A gente sabe que isso a lei determina, proíbe que tenha nome de pessoas vivas, mas a gente sabe que os famosos já tinha, bem antes de falecer, já aparecia Rua CM, Rua não sei o quê. Então, assim, a gente sabe que na prática, em alguns casos, não acontece. Em relação a esses nomes, não conheço todos, foi só uma orientação, uma atenção que o assessor jurídico pediu devido ao que fala a lei. O presidente? Esse projeto de lei, os nobres colegas têm as cópias, é um projeto de lei pequeno. Caso queira colocar em votação, temos o parecer do advogado, podemos colocar em votação para adiantar a situação. Esse projeto, durante o recesso, eu fui chamado na prefeitura e lá eles me falaram que tinha alguma situação com a Caixa Econômica, caso demorasse muito, poderia perder. E eu informei que na primeira sessão, após o recesso, eu não iria estar convocando a sessão extraordinária para aprovar um projeto de lei desse. Por quê?
acredito que é uma coisa muito simples que a prefeitura deveria ter encaminhado mais cedo, mas que na primeira sessão ia tentar, com os nobres colegas, a aprovação dele. Então, é isso que estou fazendo. Então, temos o parecer já do jurista e vou encaminhar para as comissões e, se possível, dar o parecer verbal, a gente já coloca em votação ele já hoje. Então, eu encaminho eles para a Comissão de Justiça e Redação e, nesse momento, também abro discussão, caso alguém queira falar sobre o projeto de lei, com 3 minutos. Senhor presidente, o colega é o vereador Walter. No projeto inicial, que foi votado aqui por nós, deixava claro que a denominação das ruas seria feita pelos moradores. Então, provavelmente, assim como foi feito nos Patos, que foi feito uma parte pelos moradores, eu creio que também tenha sido feito por moradores, essa também na versão inicial do projeto que a gente aprovou aqui. Então, eu creio que o pessoal do bairro Romão Queiroz provavelmente podem ter escolhido esses nomes. Então, dentro do projeto inicial, dizia desta forma que deveria ser escolhido por moradores os nomes das ruas. Então, eu creio que tenha passado por lá. O vereador José Abel. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu só quero endossar a satisfação do nobre vereador Walter perante a gestão pelo projeto está sendo concluído aos poucos. Eu só quero salientar a questão aqui está entrando as denominações das ruas e em seguida vai vir as placas de indicação. E se a gestão pedir para a gestão não esquecer sobre a emenda que foi feita para atender também a zona rural, sobre a indicação que o nobre vereador Walter acabou de falar na tribuna, sobre a indicação dos povoados. E não é em forma de crítica e sim, estou já inicialmente criticando que aos poucos está sendo contemplado esse projeto na zona urbana e esquecendo a parte da zona rural. Então não vamos esquecer que nós temos 65% da população na zona rural. Eu não estou pedindo que essas placas de indicação venha beneficiar todos os corredores, mas só as vias principais. Por exemplo, saindo daqui para o setor, nós temos Bola Verde, temos 19, não sei o que. Saímos daqui para Barrocas, nós temos Malhada Grande, nós temos Maria Preta, nós temos as demais comunidades. Não é necessário ser colocado em todos os corredorzinhos que tenha na via principal, e sim nas comunidades com maior habitação. Muito obrigado. Gostaria de ouvir a comissão, vereador Robson. Recebi o projeto, já li o projeto pequeno. Acredito que dá para ser votado hoje, meu parecer é favorável. O vereador Jordânio Borges. Senhor presidente, também recebi aqui o projeto, acho que é um projeto pequeno e eu, como membro da comissão, se for colocar em votação hoje, eu voto. O vereador Raimundo. Parecer verbal. Favorável. Então, o projeto de lei aprovado pela comissão, orientado pelo assessor jurídico como juridicamente correto,
Então, eu coloco nesse momento de votação o projeto de lei 15/2016, que dispõe sobre a denominação de vias públicas, localizado no loteamento Romão Oliveira Queiroz, do município de Teofilândia, Bahia, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e pronuncie. Aprovado por todos. Eu gostaria também, não sei se os novos colegas lembram, quando a gente estava saindo de recesso, a Câmara recebeu o 14/2016, que foi um pedido da juíza para que o prefeito Adriano de Araújo mandasse um projeto de lei que dá alguns benefícios para as pessoas que vão trabalhar. Dispôs sobre a concessão de benefícios aos cidadãos convocados pela Justiça Eleitoral para auxiliar no processo eleitorais das outras providências. Eu acho muito interessante. Os colegas receberam as cópias. Esse foi quando a gente estava entrando de recesso. Não colocou em votação naquela época porque já estava acarretado, estava saindo de recesso. Mas não vejo problema algum. Já li o projeto, também não é um projeto de lei grande. Apenas dá alguns benefícios para os cidadãos que for convocado pela Justiça Eleitoral para prestar serviço no dia da eleição. Foi um projeto revisado, analisado, foi mandado pela juíza eleitoral, então acho que não vejo problema nenhum. Eu até não me atentei à questão do parecer jurídico, mas temos o parecer da juíza, né? Acho que não precisa de advogado dar parecer numa situação dessa. Então, gostaria de colocar também em discussão, caso alguém quiser falar, é o projeto de lei 14, que dá alguns direitos. Eu posso até ler. Eu vou dar uma lida. Lê os direitos aí, que é interessante, presidente. Que é pequeno ele, né? O projeto de lei 14/2016 dispõe sobre a concessão de benefício aos cidadãos convocados pela Justiça Eleitoral para auxiliar nos processos eleitorais das outras providências. O prefeito municipal de Teofilândia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Os cidadãos com domicílio eleitoral na cidade de Teofilândia, Bahia, convocados pela Justiça Eleitoral para auxiliar nos trabalhos eleitorais no âmbito deste município, terão durante o ano subsequente ao da realização das eleições direito aos seguintes benefícios: isenção nos emolumentos referidos a eventuais concursos públicos realizados pelo Poder Público Municipal, isenção de 10% no imposto sobre serviços ISS dos figurados na qualidade profissional autônomo, isenção de 10% no imposto territorial urbano, o IPTU, de propriedade do convocado, um dia de folga além dos concedidos pela Justiça Eleitoral aos servidores públicos municipais convocados, abatimento de 50% no valor efetivamente cobrado para ingressos em eventos culturais e outros esportivos promovidos pelo município ou, quando privado, realizados em estabelecimentos municipais. Artigo 2º. Para pleitear os benefícios tributários previstos no artigo anterior, os contribuintes deverão apresentar requerimento à Secretaria Municipal da Fazenda, acompanhado dos seguintes documentos: 1. Certidão da Justiça Eleitoral convocando a prestação dos serviços em referência. 2. Original e cópia da cédula de identidade. 3. Original e cópia do título de eleitor. 4. Original e cópia do CPF, cadastro de pessoa física. Artigo 3º. Fica estabelecido o critério de desempate nos concursos públicos realizados pelo Poder Público Municipal para aqueles candidatos que prestaram serviço à Justiça Eleitoral, depois de observados os critérios já previstos em leis e regulamentos. Parágrafo único. O serviço prestado à Justiça Eleitoral será considerado como título quando se tratar de concursos e provas e títulos. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de junho de 2016, Adriano de Araújo, Prefeito Municipal. Presidente, esse projeto é importante do ponto de vista que
o que temos em nosso conhecimento é que quando o cidadão é convocado a prestar esse serviço eleitoral, nós sabemos que é visto como uma intimação, né? Então, as obrigatoriedades são imensas e as penalidades muito mais. Então, esse cidadão, muitas vezes, ele não vai nem por boa vontade, até porque dia de eleição todo mundo é cidadão, é eleitor, e muitas vezes o cidadão vai não pela sua vontade, e sim por obrigação. E diante desses benefícios que, assim, são bem leves, eu acho que é justo e digno do cidadão que vai ali prestar um serviço ao seu município, ou ao seu país, ou ao seu estado no dia da eleição. Então, eu acho muito bem-vindo. A juíza eleitoral foi muito feliz em passar essa lei. Aqui a gente percebe que já é aplicada em outros tribunais eleitorais, como Rio Grande do Norte, Ceará e outros estados, Salvador. Então, nós devemos acatar, sim, como cidadãos e como uma casa de leis, devemos sim, com certeza, estar aprovando essa lei. Senhor presidente, eu recebi aqui o projeto de lei número 14 de 2016, eu acho que é um projeto de suma importância. Eu acho que eu, como membro da comissão, se for para votar hoje, voto hoje. Eu lendo ele aqui, é de suma importância para quem for trabalhar nas eleições, e com certeza vai ter algumas gratificações, porque várias pessoas, geralmente, quando é chamada pelo cartório, que recebe a notificação, fica um pouco chateado, achando ruim, porque trabalha, se perde o seu dia, na verdade. Às vezes essas pessoas, ela levantam a bandeira partidária e não demonstra, mas por dentro sim, e quer fazer parte da festa, quer ficar frequentando, rodando o município, e às vezes trabalha e não recebe nenhuma gratificação. Eu acho que é de suma importância a gente aprovar esse projeto de lei, onde nós sabemos que todos os mesários, todas as pessoas que for trabalhar no período da eleição, no dia 2, esteja aí recebendo alguma gratificação de alguma parte, seja na qual que ela se encaixar. Então, eu como membro da comissão, eu acho que é um projeto de suma importância, e se eu for para votar hoje, eu voto. Senhor presidente, eu não entendi muito bem sobre essa efetividade, fica só para os ingressos de eventos culturais, ou vale também para as isenções, essas isenções, e se é só para esse pleito? Não entendi. Efetiva? Como? Você trabalhando um pleito, Não, você... é geral. Se você participar de todo o pleito, você tem direito ao benefício. No Entendeu? ano seguinte. Aqui especifica que você terá no ano seguinte direito a tá. Então, se você trabalhou esse ano na eleição, daqui a 2 anos não vai servir, não. Vai servir para você no ano seguinte. Muito se é que eu não entendi. Se eu entendi certo. Mas pior é nada, né, velho? No artigo 1º fala assim: os cidadãos com domicílio eleitoral na cidade de Teofilina, Bahia, convocados pela Justiça Eleitoral para auxiliar nos trabalhos eleitorais no âmbito deste município, terão durante o ano subsequente ao da realização das eleições direito aos seguintes benefícios. Então, se o cara trabalhou esse ano, no ano que vem ele tem esses benefícios. Daqui a 2 anos não vale mais nada. Pelo menos vale um ano, né? Então, com a palavra a comissão, vereador Robson. Favorável. Vereador Jordânio Borges. Favorável. Vereador Raimundo. Favorável. A comissão de orçamento, vereador Isaías. Favorável. Vereadora Verusca. Favorável. Vereador Reinaldo. Nesse momento, coloco em votação o projeto de lei 14/2016,
que dispôs sobre a concessão de benefícios aos cidadãos convocados pela Justiça Eleitoral para auxiliar nos processos eleitorais e dar outras providências em votação. Quem favorece permaneça como está, quem for contra, levante-se para anuncie. Aprovado por todos. Eu gostaria de só chamar a atenção, principalmente a Comissão de Orçamento e Fiscalização, em relação ao prazo para o parecer das contas do prefeito Adriano de Araújo no exercício de 2014. Eu acho que o prazo está se expirando, passou o recesso não conta, mas na próxima sessão estarei trazendo a data que eu encaminhei. Eu tenho aqui a data que chegou essa casa, mas passou alguns dias para ser encaminhado para a comissão. Então, para poder providenciar o parecer ou as diligências, já que está vencendo os 2 meses que a comissão tem de direito. Então, só para dar uma alertada, para se atenar a isso, para que se possa elaborar o parecer, para que essa casa possa fazer o julgamento como de direito. Dando continuidade, passo para as explicações pessoais. Presidente, como é que vai ficar a situação da CPI do cemitério? Porque parece que todo mundo esqueceu, ninguém se reúne mais. Tem que ver essa questão, inclusive, do ponto de vista jurídico dos prazos. Entendeu? Eu estou atento a essa questão. Na sessão anterior, eu me recordo que eu pedi aos vereadores para a gente ficar, para a gente conversar sobre esse assunto. Todo mundo foi embora. Então, vou cobrar novamente aqui que seja cumprida a lei, que seja cumprido o regimento da casa e que a gente faça, sim, entendeu, as reuniões da CPI. A presidência está aguardando a reunião para decisão e votação do presidente, do relator e dos outros membros. Ficou por os partidos fazerem as indicações, não é isso? Até hoje não se fez. As indicações foram feitas, foi montada a CPI. Agora falta a CPI reunir para dentro da CPI escolher presidente, relator e membros. Eu gostaria que a gente já saísse daqui hoje com a data marcada. Eu me recordo que ficou minha pessoa, Reinaldo, Jojó, quem mais? Walter. Verusca ficou, que eu não lembro. Mas está faltando uma pessoa, são 5. Abel, né? Então, nesse caso, tem que escolher o presidente e o relator, não é isso? Isso. Só para tirar uma dúvida, na escolha, nesse caso, a secretária da casa tem que fazer a ata, não é isso? De reunião, que houve reunião entre os membros da comissão e foi escolhido como relator e presidente fulano. É interessante, né? E qual é o critério que é seguido para a escolha do relator e do presidente? Na realidade, a comissão vai... nós não temos no regimento esses critérios. Se não tem critério, vai para o bom senso. Não teve acordo, votação. Quem na comissão deve sentar e discutir para chegar nessa escolha, né? Presidente e do secretário. Pelo menos eu não me recordo do nosso regimento se tem isso, né? Temos que dar uma analisada. Então vamos eu gostaria de saber dos senhores vereadores que estão aqui presentes se hoje tem como a gente já fazer rapidinho essa escolha e se todos concordam. Para o quê? A escolha do presidente e do relator da CPI do cemitério. Que dia? Para hoje. Ou então sair daqui um encaminhamento, uma data ainda essa semana. Porque aqui está aparecendo aquele processo de Eduardo Cunha, sabe? Que se arrasta durante diversos períodos, né, e ninguém toma posição. Eu vou dar uma ideia nessa situação. Se os vereadores quiserem aceitar, acatar essa ideia, ficar para a próxima terça, porque vai se dar uma lida e realmente analisar as regras que se deve usar. Terça-feira poderia ser depois da sessão, né?
analisar. Todos os vereadores vai dar uma lida no regimento, vai dar uma analisada e ver o que tem lá de regra para ser cumprida e já vinha atenado a essa situação. Aí, logo após a sessão, a comissão pode se reunir. Pelo menos assim, nas leituras do regimento interno da casa, eu não vi muita coisa falando. E vi mais falando dessa questão da escolha, como se daria o processo de escolha da comissão, né, que segue o princípio da proporcionalidade dos partidos. Eu não vi muita essa questão especificando como seria a escolha da comissão. Os vereadores concordam com essa situação de ficar para a próxima semana? Deu já 8, depois da sessão se reúne, faz uma reunião breve para tentar... Mas é o seguinte, eu acho que a gente deveria ter o assessor jurídico da casa para nos orientar nesse sentido. Porque a gente está falando de uma coisa séria, é uma abertura de uma CPI, é uma investigação, entendeu? E a gente precisa realmente saber. Eu acho que a gente deveria, inclusive, marcar eu solicito a presença, à tarde. Eu solicito a presença de alguém da assessoria. Pronto. Na próxima terça-feira eu peço para ele escalar alguém. Se ele não puder vir, Jones, manda João Paulo, manda Gilene, qualquer um da Então fica combinado depois da sessão? Isso. Pronto. Presidente, sobre o que o vereador Walter colocou aqui na fala, eu achei interessante, Walter, com relação à questão do centro missionário. E é interessante que Vossas Excelências não esperem por mim e por Isaías, né, mas que cada um aqui tem, inclusive, a obrigação de procurar saber, de ir na prefeitura e procurar investigar, né, e fiscalizar essa questão do dinheiro, né, que está ou será repassado para o centro missionário. É uma obrigação nossa. Então aqui ninguém tem mais ou menos responsabilidade. A responsabilidade aqui é igual para todos. E sobre a questão da CPI do cemitério, eu acho interessante quando se coloca, né, parece que a gestão do PT em Teofilândia não se fez nada, né? Quando eu vejo a fala aqui do vereador Reinaldo, parece que não se fez nada, né? E quando tem um problema aqui, né, terrível, que é o cemitério, isso é passado despercebido, né? E isso pode, né, fazer o que o senhor Técio Noni fez, pode ser feito e ele não fala nada, né? Aí pode, inclusive nem se fala, né, na instalação da CPI, né, mas do lado de lá, do lado de Adriano, então críticas infundadas, né? E aí eu fico olhando a incoerência, né, de querer desconstruir todo um trabalho que foi feito com seriedade, e quando se faz uma palhaçada, como está sendo a história do cemitério, que inclusive o prefeito Adriano está acabando de concluir um cemitério novo, né, ninguém toca nesse assunto, né? Então eu queria registrar isso aqui, né, para que as pessoas possam perceber que a moeda, ela tem dois lados, não é um só. Muito obrigado. Não tendo mais nada, em nome de Deus, na pensa tudo, declaração encerrada, fica na próxima para Deus, dia 8, às 18 horas.